Abiatar, o sacerdote filho de Aimeleque. Trazer-me, peço-te, aqui o éfodes e a Abiatar. Trouxe o éfode a Davi. Amém, igreja? Deus, Senhor, meu Deus, meu Pai, toma diante do Senhor, meu Deus, essa palavra. E tu tem dado, Senhor, nesta hora, Senhor. Para que o Senhor venha, meu Deus, usar tremendamente, meu Pai, neste lugar. Através da tua palavra ser administrada, Senhor, pelo poder do teu Espírito Santo, meu Deus. Desde já agradeço, meu Deus, pela minha vida, meu Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nessa noite. Aí Davi disse para o sacerdote, aqui vai trazer a história do sacerdote, mas por que Davi disse assim? Eu preciso consultar ao Senhor. O que Davi precisava? Esta noite você olha para o teu irmão do teu lado e diga assim, na hora da angústia, na hora do desespero, na hora do choro, diga para ele, consulta ao Senhor. E aqui Deus vai dizer, saber por que você deve consultar Deus. Quem quer saber nesta noite o que Deus está falando na palavra, irmão? Diante dessa palavra, como que a gente temos que saber por que consultar a Deus? Porque nós, amor de Deus, sabe o que fazer. Porque se Deus, nós aqui que nós tem que saber que o Senhor veio ficar. Mesmo que às vezes a gente estamos doentes, estamos enfermos, a gente temos que consultar a Deus, o espiritual de Deus. Porque às vezes, irmão, na enfermidade, na doença, a hora do desespero, do choro, diante do Senhor, nós pode tomar decisões precipitadas. Quantos hoje, no dia a dia, tomam a decisão precipitada? Sem consultar a Deus, sem falar com o Senhor, e aí toma a decisão precipitada diante da presença dele. E aqui Deus vai dizer que como que a gente tem que saber diante do Senhor, e aqui tem a resposta, que às vezes a gente se pergunta o que vai fazer, como saber o que fazer, como que vai ficar as coisas de Deus. E aqui se fica. Aí às vezes tem pessoas que às vezes se precipitam, se orientar a Deus, e aí fica naquela dúvida, se fica, se vai, se não vai, se não fica. E aí coloca às vezes a dúvida dentro do coração, dentro da alma. E ali às vezes a dúvida coloca às vezes desânimo dentro de nós, dentro do nosso coração. E aí às vezes, quantas vezes as pessoas se perguntam se embora, se fica, se vai, ou às vezes se está errado, às vezes é desse jeito, às vezes é do jeito dele, e às vezes esquece de perguntar a Deus se está certo, se está errado, para onde que caminho toma. E quantos isso faz, às vezes, você fazer coisas precipitadas diante da tua vida, diante da tua casa, sem pedir, às vezes, a direção do Senhor. Aleluia.
E às vezes, irmão, a gente fazendo as coisas precipitadas, a gente pega, às vezes, de perceber se está errado ou se está certo. E às vezes tem coisas que acontecem nos nossos caminhos, que às vezes vem de uma forma, que às vezes vem bagunçar mesmo a vida da gente. Às vezes vem coisas que permitem vir um vendaval para ver se você está estruturado, para ver se você vai fazer as coisas precipitadas diante do Senhor. E ali às vezes não sabe se aí Davi estava ali naquele momento desorientado. Davi disse: eu preciso de direção. E quantos de nós às vezes fica desorientado? Quantas vezes, Deus está perguntando, quantas vezes nós ficamos desorientados? Se é para ir seguir, se é voltar para trás, ou se é para continuar. E aí ficamos às vezes desorientados. E Davi ele disse: preciso de direção. E quantas vezes a gente tem que pedir direção ao Senhor, para que a gente não venhamos errar, para que a gente venhamos continuar diante do Senhor. E a palavra de Deus fala, irmão, que a gente precisa consultar. A irmã vem com a palavra de santificação aqui, a inicial. E aí foi quando Deus falou: você vai pregar ali, primeiro Samuel 30, 7. E aqui Deus está falando a direção que a gente temos que ter de consultar o Senhor. E aí Davi pede para trazer a história do sacerdote, que era uma forma de consultar a Deus. E ele é muito sincero no perguntar. Davi disse: ô Misael, eu me dou por vencido ou eu deixo para lá? Quantas vezes, quando nós estamos diante de certa situação, e às vezes por nós não perguntar a Deus e perguntar ao Senhor se segue ou se desiste, ou se vai ou se para. Quantas vezes pessoas se perguntam? É igualmente quando estamos enfermos. A gente se pergunta: será que estamos doentes? Será que é espiritual? Será que é carnal? Então, existem duas partes, que às vezes é espiritual e às vezes é o carnal. Porque nós é matéria diante do Senhor. Nós somos matéria. A carne é fraca. E às vezes, pelo esgotamento das coisas que acontecem na terra, devido às provisões de nossas vidas, a gente acaba sendo enfermos na matéria, porque a carne é fraca, a carne se abate. É a mesma coisa como nós pegamos às vezes o ente querido, a carne vai abalar, porque é matéria, é carne. Então nós tudo passamos, e às vezes a gente não sabemos se é espiritual ou se é carne. Por isso que a gente tem que se sentir na matéria do espiritual do Senhor, para que a gente não venha às vezes se precipitar diante do Senhor, diante as coisas que Deus, às vezes que nós temos que perguntar ao Senhor, assim como Davi ali, que às vezes tem doença, às vezes tem coisas que acontecem na vida da gente, que a gente às vezes quer se tornar diante do Senhor, se a gente se dá vencido ou se a gente dá ganhado. Então tem coisas que a gente tem que permitir a direção do Senhor e não se permitir como vencido e nem como derrotado diante das obras do Senhor. Assim como ali Davi fez, ele disse aos homens: eu me dou por vencido,
eu deixo para lá, ou eu entro no meio desses homens e fico se choro. Porque ali, irmão, a palavra vai dizer, diante de Davi, e a palavra de Malequitas, a família dele tinha sido preso ali. Então ele foi pedir direção a Deus, se ele ia atrás da família, ou se ele não ia atrás, ou se ele se achava ali já vencido pela família que foi guardado no cativeiro. E quantas vezes, dependendo das nossas lutas, se sentimos, às vezes, que nós estamos sendo derrotados. Mas não é que estamos sendo derrotados, tem que pedir direção ao Senhor. Tem que orar, tem que buscar. Fala, Jesus, qual direção eu tomar? Qual que eu tenho que ir? O que eu tenho que fazer? Para que a gente não venha ser tomar decisão precipitada diante do Senhor. E aqui Deus ainda fala diante aqui que se ele deixava, ou se ele continuava, ou se ele ficava chorando, o que ele deveria ter que fazer? O perseguir aquelas tropas. Aí Deus vai dizer a segunda pergunta, que está na Bíblia, que o Senhor perseguir, ou eu vou alcançar, ou eu vou correr. Quantos de nós às vezes quer correr, às vezes do propósito do Senhor? Quantas vezes a gente quer correr de fazer as obras de Deus? Às vezes por medo, às vezes por achar assim, eu não vou conseguir, eu não vou chegar, Senhor. Escolhe, às vezes tem pessoas que às vezes falam assim, escolhe outro no meu lugar para ir. E às vezes por medo, e deixar o medo encorajar a gente. Quantos é assim? E aí, às vezes deixamos até às vezes de alcançar, às vezes, certas bênçãos, certas vitórias nas nossas vidas, por motivo de nós se precipitar e deixar tudo para resolver pelas coisas das mãos e dos braços. Eu vou fazer do meu modo, vou fazer do meu jeito. E nós às vezes esquecemos de consultar ao Senhor. Se é para fazer, se não é, se é para ir. E às vezes nós esquecemos disso. A irmã às vezes falou aqui a palavra hoje, inicial, que aí depois quando nós pagamos prova, passamos por lutas, e às vezes esquecemos de se lembrar, será que foi a vontade do Senhor naquele momento que eu fiz? Será porque eu não pedi a direção e acabei fazendo? E agora estou pagando uma prova, passando às vezes por um pouquinho de luta? É dessa forma as coisas do Senhor. E aqui Deus ainda fala, se ele perseguia, ou se ele não ia alcançar ou não. Quantas vezes Deus permite dar coisas para a gente, e a gente às vezes se abatemos, achando que nós não vamos conseguir alcançar. Quantas vezes a gente passamos às vezes por luta, e achamos assim, não vou alcançar. É a mesma coisa quando você vai fazer uma entrevista no emprego. Você já vai pensando assim, será que eu não vou alcançar? Será que eu não vou passar na entrevista? Já vem ali a pensamento, que às vezes o adversário coloca diante de nossa mente, para nós colocar o medo aqui dentro, e achar que não vai conseguir, irmãos. Então tudo quando Deus está na frente, que pedir permissão, que Deus está à frente, tudo dá certo, tudo caminha conforme a obra do Senhor na minha vida e na sua frente. Por isso que a palavra vem falando no começo, não tomemos decisão precipitada.
Tem momentos que às vezes a gente quer colocar as mãos aonde Deus quer trabalhar. Aleluia. Às vezes tem coisas que Deus quer trabalhar, às vezes numa vida, numa alma. E às vezes colocamos, às vezes a precipitação na frente e colocamos as mãos. E acaba que já foi falado, pega a prova da outra pessoa, Deus passa para você para ver se tu vai suportar. Aí tu não suporta, que não já está aguentando a sua. E começa a pegar da outras pessoas. Porque Deus fala, eu estou com as mãos, eu estou fazendo. Então deixa eu fazer e tira e deixa eu trabalhar conforme a minha vontade. É dessa forma, irmãos. E às vezes coloca as mãos se precipitando. Aí Deus fala assim, vamos ver se tu vai suportar. Se tu não aguenta a tua prova, vamos ver se tu vai suportar a outra prova que tu está pondo as mãos aonde eu não mando pôr. E aí quando Deus manda fazer, não quer fazer. Não quer. Aí já vem o medo, já bota persiste. Coloca outro para fazer. Mas tem coisas, irmão, que não é eu que tenho que fazer, às vezes é você. É a mesma coisa. Tem coisas que Deus permite você não fazer, é outras pessoas que vai fazer. É dessa forma. E às vezes precipita, coloca as mãos aonde Deus não manda pôr. E depois paga a prova, vai murmurar, vai reclamar, vai falar por que estou passando. Aí às vezes a bênção está para chegar, começa a Deus atrasar. Porque vai dizer assim, tu está passando por cima de mim. Eu estou cuidando, estou fazendo. E acaba vindo preço mais maior. É dessa forma que nós não podemos fazer as coisas precipitadas diante do Senhor. E aqui aí Deus agrada. Olha a palavra que Deus fala. Davi disse, pediu autorização a Deus, se ele fica, ou se ele ia, ou se ele não ia. Ele pediu, porque ele sabia que a família dele estava em perigo. Ele tinha que ir, mas ele tinha que enfrentar o grande gigante de exército ali dentro, dos malequitas. Mas ele teve que continuar. Então ele foi pedir a direção de Deus. Senhor, eu vou lá, capturo a minha família e trago de volta. Será que eu vou alcançar, chegar lá e vou passar? E aí Jesus deu a resposta para Davi. Aí Deus agrada, respondendo para Davi, percebe, porque certo tu vai alcançar. Então Deus deu a resposta para Davi, continua, persevera, que tu vai alcançar, tu vai chegar aonde tu tem que chegar. Aleluia. E a vitória foi ali certa diante de Davi, porque Davi pediu a permissão de Deus, ele não precipitou, ele não ficou ali daquele jeito, ele ficou desorientado, mas mesmo desorientado, Davi pediu permissão ao Senhor. Aleluia. E aí Deus agradou e falou para Davi que perseguia, que certo ele alcançaria, e tudo será da família dele seria libertado. Aí você vai trazer todo o mundo de volta. E aí foi quando Deus falou, tu vai trazer tua família toda de volta. Mas ele teve uma direção, mesmo ele desorientado. Mesmo, irmão, que nós às vezes ficamos desorientados, aflitos, angustiados. Nós temos que ter aquele momento ali, a mente para pensar, para pedir a Deus, mesmo ali desorientado, e falar, Jesus, tenha misericórdia de mim. Porque às vezes a gente fica desorientado, irmão. Nós somos matéria, somos carne. E às vezes se desorientamos. Porque às vezes em certas coisas que o inimigo se levanta de certa forma, que às vezes desorienta a gente. Às vezes uma notícia ruim, às vezes umas coisas que acontecem no dia a dia, e às vezes ficamos desorientados. E ali a gente tem que ter cabeça, tem que ter a orientação do Senhor. E mesmo ali tem que
pedir a Deus. E aqui Deus fala que Ele ia trazer todo mundo da família dele de volta. E aí Deus fala que estava ali do teu lado, que Ele ainda falava diante da vida de Davi. Que Davi angustiado, Davi sem resposta, Davi com o coração apertado, Davi não sabia o que fazer, voltar a consultar com Deus, porque não devia consultar os ímpios. E às vezes, irmão, a gente quer consultar o vizinho, quer consultar os ímpios, quer consultar certas pessoas. Só que nós devemos consultar o joelho no chão, boca no pó, pedindo a Deus a orientação. Como que tu já está desorientado, vai pedir orientação ímpio? Como que tu vai ser orientado pelo ímpio? Se tu que está do lado de cá está passando, imagine ele lá. Aí como que o ímpio vai te ajudar se ele também está precisando de ajuda? E vai ajudar como? Não tem como. Então a orientação é do Senhor, irmão, nesta noite. Às vezes tem coisas, irmão, que a gente não podemos fazer sem pensar. Tem que pedir orientação a Deus, tem que consultar pelo poder do Espírito Santo de Deus. Não é fazer da nossa forma, é da forma do Senhor. Quantos quebram a cara por fazer por forma dele, fazer na direção do homem, sem ser pedida a permissão do Senhor? Aí depois vai chorar, vai se lamentar, que a prova é dobrada. A prova é dobrada, irmão. Quando a gente sai diante de Deus, a gente tem que pedir permissão. Tudo que nós vamos fazer da obra de Deus, a gente pede permissão. Se Deus estiver à frente, a gente tem que falar em tudo. Quando a gente vai na frente, já vai falando, Jesus, vai na frente. Se for da tua vontade, vai acontecer. Se for do teu querer, vai dar certo. É dessa forma, irmãos. E às vezes pagamos preço por às vezes fazer as coisas precipitadas diante do Senhor. E aí Davi, ali angustiado, Davi sem resposta, Davi com o coração apertado, Davi que não sabia o que fazer, volta a consultar com Deus, porque não devia consultar outros, não deve consultar o vizinho. E se acabou ou não, Davi voltou a consultar sem lágrimas. E parecendo gigante, saiu tocando em um por um, e levantou os seus homens. E levanta Davi e disse: Deus acabou de falar comigo, porque ali Davi queria levar o exército para ajudar ele. Só que Davi consultou o Senhor. Quando Deus deu a resposta a Davi, vai lá, levanta Davi os homens ali. E ali Deus levantou junto com Davi para acabar com aquele gigante perante a presença de Davi. E ali Deus já foi na frente. E ali Davi disse que Jesus tinha acabado de falar para ele, para que os homens acompanhassem Davi. Olha como Deus é. Mesmo ele permitiu o exército ajudar Davi, mas ele permitiu a orientação do Senhor, se ele poderia levar aqueles homens para ajudar ele, ou se ele tinha que ir sozinho. Mas Deus permitiu ele ir lá falar com aqueles homens, para poder ir lá libertar a família dele. E aí Deus ainda fala com Davi, irmão, diante dessa palavra, que vamos trazer todo mundo de volta. E o inferno vai perder essa batalha. E aqui Deus fala diante de Davi, que ali Deus usou aqueles homens para vir. E Davi falou: vamos, e vamos trazer todo mundo
Davi vai perder mais a batalha, irmão. O que Deus está falando comigo com vocês esta noite? Que inimigo vai perder a batalha, porque o maior é o gigante que está conosco, que é o Deus de Israel, o Deus da Galileia, irmão, esta noite. Aleluia. E aí Deus ainda fala ali que ele vai e recupera todinho a família de volta. Aí por cima, Deus vai dar tudo de volta. Aí Deus ainda fala ali, ó, que Deus trouxe todo mundo de volta. E aí Deus ainda fala, aqui ó, nós temos que acreditar, irmão, na palavra de Deus. Nós temos que acreditar que Deus é Deus de milagre. Deus, Ele é o advogado. Deus, Ele é o médico. Deus é o todo-poderoso na minha vida e na tua esta noite. Aleluia. Do mesmo jeito que Ele fez ali, trouxe a família, ajudou Davi. Deus, Ele está entrando hoje em causa de famílias, diante desta palavra, que Ele vai trazer aquele que o inimigo às vezes quer não deixar de volta. Deus vai trazer, vai posicionar dentro da casa dele esta noite. Aí Deus fala para Davi, e ali sai daqui hoje as palavras, irmão, de ânimo, não de derrota. Porque a mesma coisa que Deus fez na vida de Davi, que tirou aquela família dele ali, Deus deu força. Quantos aí estão com a família, às vezes no mundo das drogas, no mundo da situação, e às vezes precária, que às vezes a pessoa fala assim, não tem jeito, não vai sair. Mas Deus fala hoje que Ele está entrando em cativeiro esta noite aqui neste lugar. Vai libertar aquele que o diabo tem trancafiado. E Satanás vai perder mais uma vez, o inferno vai perder a batalha, porque o Deus de Israel está esta noite na casa, irmão. E aí perguntando, vai, e aí ele diz, vai valer a pena, eu vou alcançar alguma coisa, vai valer a pena continuar às vezes sofrendo, batalhando, lutando. Quantas vezes, irmão, a pessoa desanima na batalha e se pergunta, será que eu vou aguentar, Senhor? Será que eu vou suportar a batalha? Será que eu vou continuar ali, Senhor? Vai valer a pena? Quantas famílias choram falando assim, vai valer a pena, Jesus, eu botar o joelho no chão, continuar orando, continuar intercedendo, vai, irmão, vale a pena, porque quando Jesus está na frente, vale a pena pôr o joelho no chão, orar pela tua casa, pela tua família, pelos milagres que Deus vai fazer na tua casa esta noite. Porque quando as pessoas falam, deixa aí, abandona, esquece. Às vezes você fala assim, esquece esse Deus, que Deus é esse que não segue, só é prova, só é luta, só passa necessidade. Aleluia. Quantos falam isso? Quantos? Mas não sabe que é Ele que é o dono da terra. Ele é o dono do céu e da terra. E aqui, mesmo ali, Davi perguntando a Jesus se valia a pena ele continuar batalhando e lutando, e dando chance. Aí Jesus pergunta hoje, nesta noite, igreja, vai valer a pena continuar lutando, batalhando pela tua casa, pela tua família? Porque quando Jesus da Galileia está na frente, irmão, o inferno tem que cair por terra. O inferno tem que baixar da guerra. Porque maior é aquele lá que está dando a ordem do céu esta noite, na minha vida e na tua esta noite. Aleluia. E aqui, diante do Senhor, mesmo da situação, diz o Senhor para Davi, você vai alcançar alguma coisa. Aí Deus ainda responde, você vai ter resultado. E tudo a oração que tu pediu, as campanhas que tu pediu, Jesus será sincero comigo e com você nesta noite, irmão. Porque se não tivesse jeito, e melhor, só não falava comigo, mas Deus ali foi atrás e voltou
foi a Deus que falou a Davi. Se fosse sua casa, quantos aqui, quando Davi perguntou para Deus, que Deus perguntou para Davi e falasse assim: Davi, se não fosse tua família. A mesma coisa Deus pergunta para nós assim: se não fosse a tua família, tu estaria hoje de pé? Porque as orações que nós oramos, a nossa família continua de pé, porque eu e você estamos glorificando o nome do Senhor. Estamos orando todos os dias, estamos buscando com sinceridade. E aí Deus gosta da sinceridade no coração, é a intimidade que nós temos com eles, irmão. Se nós oramos e sustentamos de pé, é Ele que sustenta a tua família. Porque pode ter certeza que quando tu está sentado aqui, Deus está trabalhando lá fora. Enquanto tu está aqui sentado, Deus está cuidando dos teus lá fora. Não importa que seja, Deus está trabalhando. E aí Deus fala diante de Davi. Aqui Deus ainda fala para Davi: vale a pena? E se fosse a tua família, como está agora você passando, e se fosse a outra família, tu também lutaria, tu batalhava? Porque é dessa forma. Deus botou nós para guerrear. Deus colocou nós para levantar a bandeira e fazer a obra diante do Senhor. Porque nós olha a nossa família, mas tem outras que às vezes Deus permite nós orar e buscar por ela. E ali interceder por uma vida. Quando Deus manda e quando Deus não está e não manda. E às vezes fazendo as coisas precipitado. No começo da palavra, quando Deus manda e dá ordem. Quando Deus não manda, aí a pessoa vai lá e faz. E quando é para ir, quando Deus manda, não quer fazer. Faz doce, faz às vezes, está mole. Ah, não vou hoje, estou cansada, pastor. Ah, pastor, eu não vou hoje porque não dá. Ah, pastor, eu não vou hoje porque está chovendo. Ah, não vou hoje porque é isso. Olha, irmão, eu estou testemunhando diante de Deus. Um dia eu fui para o monte, estava um pé d'água. Eu fui pedir um irmão para levar. O irmão falou assim, para mim: serviço de tolo que você vai fazer no monte. Eu só falei assim: Jesus, eu não obedeço, eu obedeço a Deus, o teu Espírito Santo. Quando eu fui, subi o monte, desci, estava chovendo, um pé d'água, estava desabando já. Mas eu fui. E sabe o que aconteceu, irmão? Quando foi de tarde, ele saiu do carro da garagem, ele meteu no muro e se arrebentou-se todo. Outro dia ele chegou na minha casa e falou assim: a paz de Deus. Eu falei: amém, irmão? Deus manda te dizer: o serviço de tolo que tu falaste que eu fui no temporal foi para salvar e libertar uma alma que estava enferma, doente e estava nas drogas. A família toda e a casa. E Deus mostrou que tu falaste que era serviço de tolo e tu se arrebentou. Até hoje, irmão, eu não tenho carro, não tenho nada. Deus tirou tudo e passou por uma prova, passou por um deserto. Por isso que a gente falou diante do Senhor aqui a palavra, que nunca é serviço todo quando a gente põe o joelho no chão, que apresenta ao Senhor de boca no chão e joelho. Quando a gente jejuma, que põe na presença do Senhor, não tem oração que Deus não ouve, minha e sua, porque Ele vê a sinceridade minha e sua dentro do coração, irmão. Ele vê a nossa sinceridade dentro da nossa alma. E aí Deus perguntou a Davi: se fosse a tua família, Davi, tu iria? E aí Davi falou ali para Deus: atrás eu vou. Deus falou: não, Davi, se fosse para você ir atrás, mas sua família e seus filhos é a sua maior riqueza na terra. Quando Deus fala em nossa família diante do Senhor, é a melhor riqueza, moça. E a gente tem que ir no limite. Às vezes tem coisas que eu vim falando aqui no começo, que é Deus que está tratando, é Deus que está fazendo o mover dele.
E aí a gente, vamos lá, se precipita, coloca as mãos e não deixa Deus trabalhar. Aí acontece certa situação que Deus ainda faz ainda vir mais pior. E aí diz assim, vamos ver se tu vai suportar. E aí acaba vindo mais luta, mais prova. Porque vai dizer assim, tu está colocando as mãos onde eu estou. Eu estou querendo fazer, estou querendo tratar. E aí tu está pondo as mãos? E como tu quer que eu trato se tu coloca as mãos? Quer ser mais do que eu e ser precipitado? E aí Deus fala diante aqui que a maior riqueza era a maior família dele. E o que Deus vai dizer? Que a gente vai se sentir confortável com as famílias que nós temos. Porque na mão do inimigo, se você ali tem um coração, você sabe o que é a família, diante do Senhor é uma riqueza. E aí Deus fala que nada está perdido diante da mão dele. Deus fala diante da palavra, irmão, que nada está perdido, operando Ele, quem impedirá dele fazer na minha vida e na sua. Às vezes tem causas, irmão, que às vezes é demorada, mas para Deus nada é demorado, é sempre na hora certa que Deus faz. É sempre no tempo dele. Às vezes tem coisa, irmão, que falou, tem coisa que a gente quer para já, que Deus dá agora no momento. Mas tem coisas que Deus não vai dar no momento, nem meu, nem no seu, vai dar no dele. É dessa forma, irmão. Tem coisas que às vezes Deus permite, às vezes, até uma família ficar doente para tu pregar para uma alma lá dentro. É dessa forma que Deus trabalha. Às vezes a gente não entende o trabalhar de Deus, mas tem coisas que Deus permite. Nós saímos de nossa casa, às vezes um filho adoecer para pregar a palavra dele, para falar do amor dele para uma alma lá. É dessa forma, Deus coloca nós em certa situação, não é para a morte não, é para pregar o evangelho dele, aí fora na rua, para aqueles que estão vendo, dizer para ele que Deus ainda existe, que Deus ainda fortalece a alma. É dessa forma que Deus trabalha. Não é do jeito que a gente quer, é do jeito que Ele quer, irmãos. É a mesma coisa. Tem coisas que Deus permite para poder salvar a nossa família, para libertar. E às vezes a gente quer se precipitar, quer fazer conforme a gente quer, do modo que quer. E às vezes tem coisas que tudo, irmão, a gente temos que sair de casa, até a nossa vida nós temos que entregar a Deus. Quando a gente sai de casa, a gente quer entregar a vida aí fora para Deus acompanhar. Para Deus quebrando os laços, irmão. Porque às vezes o inimigo é astuto. Às vezes ele permite até a gente tomar queda, se arrebentar. Porque é dessa forma, para não pregar a palavra de Deus. Para impedir, para tentar parar. Por isso tem que estar na vigilância o tempo todo. É a mesma coisa que está ali em Efésios 6. A gente tem que estar na fiação da armadura de Deus. Por que a armadura de Deus? Para que quando vier o dia mau, você está preparado. Porque se nós não pedir todo dia isso, o mal vem, acaba pegando na gente. Pega. Porque tu está sendo vestido com as armaduras. Para que naquele dia mau, Deus esteja ali te livrando contra as mãos potestades do inimigo. E aqui Deus já falou que ele vinha se confortar, ser confortado. E aí Deus fala que tinha ali filha perdida. Uma mulher que estava ali, um casamento ruim. E aí ele ainda falava, para isso mudar, tinha que saber que Deus estava na vida dela. Por que hoje o inimigo entra na vida do casal? Porque, irmão, às vezes ele entra porque, às vezes, ou um ou outro está dando brecha, o inimigo entra. Ele entra, às vezes, para poder tirar o seu foco e desapartar. Às vezes ter briga, contenda, desavença.
E ali nós temos que estar todo dia com a brecha fechada, diante da presença de Deus, para que o inimigo não venha entrar. Então tudo nós temos que fechar a brecha, para o inimigo não vir entrar e não querer destruir, porque ele veio para matar, roubar e destruir. É 3 coisas que ele faz. Então, se nós damos brecha para ele entrar, ele vai fazer abraço. Então, a gente tem que estar sempre fechando e sempre ali com a armadura do Senhor. Então, você veste hoje da palavra, leva essa palavra no coração de vocês. Não pense que nada está perdido diante do Senhor, que Ele está na minha peleja e na sua esta noite, e na tua família esta noite. Deus está dando esta noite livramento, libertando, curando e restaurando vida. E lá esta noite, pega essa palavra, irmão. Fica essa palavra esta noite, amém?